durante a novela, eu não queria criar um Instagram. Então, esse realmente é o próximo tema. Porque a gente já falou da sua trajetória como ator, sua trajetória como dublador e a trajetória como criador de conteúdo. Como é que nasceu isso? Já começa daí que tu não queria ser criador de conteúdo ou ter uma rede social quando você estava fazendo a novela. Por quê e como nasceu? Cara, então, quando eu fazia a novela, né, antes de fazer a novela, eu não lembro de onde que veio essa ideia e tal, mas eu tinha uma ideia muito forte disso, de que só o esforço já era o suficiente. Entendi. Como eu queria olhar pro Lipe do passado, cara, só o esforço não é suficiente não, mano. As pessoas têm que te ver. Você é artista, as pessoas têm que te ver. Se você é artista e não tem uma rede social, crie uma rede social agora. É o tipo de coisa que não dá pra nadar contra a maré. Não dá mesmo. Não dá. Eu brinco que tem 3 coisas que você tem que aprender na sua vida, porque querendo ou não, você vai ter que lidar. Seja na vida pessoal ou profissional. A primeira é dinheiro. Vivemos aí num mundo que é, né, capitalista de dinheiro, tá? Não tem como. Você vai ter que aprender a lidar com dinheiro, senão você vai se ferrar. Mesmo Perfeito. quem não goste disso. Segundo, comunicação. Ah, Lipe, mas eu, sei lá, trabalho... Um cara trabalha lá de um negócio de casa que nem tem que falar com as pessoas, é mais na dele. Pô, mas e sua vida pessoal? Fazer amigos? Sei lá, quer conhecer alguém pra constituir família? A pessoa tem que te conhecer. Você tem que se 100%. comunicar. É saudável, né? Você criar conexões significativas com os outros, falar dos seus sentimentos, tem que aprender a se comunicar. Além do que, até na vida do trabalho você vai mais longe, né? Com E certeza. o terceiro foi o que eu mais demorei pra entender, infelizmente, que, cara, querendo ou não, você vai ter que entender um tantinho de marketing. De marketing, Sério? de imagem, de... Isso acaba se conectando com a rede social, né? Porque a rede Sim. social é um marketing 100%. Tem gente que usa pra contar um pouco da vida ou pra manter conexões e laços porque tá morando em outro estado. Acho que o Facebook, no início, ele era muito assim. Ele não era Isso. visto muito como marketing. Não, era total... Mas mudou. Tanto que a pessoa... Eu lembro que no Facebook é que eu era mais novo, né? Então a pessoa falava assim, nossa, eu tenho 600 amigos. Você ficava... Meu Deus. Tipo, você idolatrava a pessoa que você falava, nossa, cheio de amigos. Como é que Meu você tem objetivo- tanta amiga assim? Hoje em dia a gente sabe que era 600, mas falava com 5, né? Exato. Agora adulto eu sei que a gente fala mais com os... Tem, tipo, 5 próximos e os outros que você conhece e tal. Mas, cara, nessa época eu falava, meu Deus, essa pessoa é demais. Eu quero ter tantos amigos. Meu objetivo era ter o máximo de amigos possível no Sim. Facebook. Sim. E era interessante, mas é isso mesmo. A do o Facebook marketing era dessa forma. E eu achei legal esses 3 pontos, principalmente o do marketing, porque faz todo sentido. Primeiro, você precisa de fato entender que você vai amadurecer em algum momento e você precisa lidar com o dinheiro. Sim. Porque ele é essencial para você viver. Segundo, comunicação. Eu concordo plenamente que a comunicação faz toda a diferença. Porque, claro, eu entendo que existem pessoas que são mais retraídas, que não conseguem se comunicar tão bem. E tá tudo bem, eu acho que para essas pessoas não precisa criar uma pressão de que se eu não me comunicar eu não vou conseguir vencer ou conseguir algo. Não é uma regra. Eu acho que esses pontos que você tá colocando são reais, eu acredito neles de fato, mas eu acho que a pessoa que tem dificuldade de se comunicar, ela pode correr atrás de alguma ajuda, algum especialista, porque a comunicação, cara, ela faz toda a diferença no mercado de trabalho. E isso acaba estando ligado totalmente ao primeiro ponto, que é como você ter dinheiro. Sim. A comunicação te leva a lugares muito absurdos. Você que morou lá fora deve entender muito bem disso. Porque 100%. você tinha que lidar com a comunicação em outro nível ainda, né? Exato, e eu não sabia falar. Essa é uma coisa interessante. Eu fui, cara, eu sou, sei lá, só vou indo, eu sou meio maluco e vou indo e vou aprendendo conforme as coisas vão acontecendo. Eu fui para os Estados Unidos e eu não falava inglês. Nada, assim, absolutamente Nem o how nada. are you, nem o how old are you. Nada, eu não sabia pedir água, cara. E aí, o que eu fiz? Por eu ser meio abusado, eu coloquei como meta não usar o Google Tradutor. Falei, quer saber? Eu vou aprender. Já que eu tomei essa decisão de ir, eu vou aprender tudo na marra. E aí eu me forçava, de vez em quando eu ficava frustrado porque eu queria pedir algo simples. Cara, isso é muito clássico pra quem não fala inglês e vai pros Estados Unidos. É você fazer um pedido no McDonald's e ele chegar totalmente diferente do que tu pediu. Cara, isso é muito, muito clássico. Eu quero uma batata. Aí eu já sabia falar can I have? Can I have potato? Aí, beleza. Aí a pessoa, ok.
passava, não é poteiro. Eu já sabia que batata era poteiro, mas se tu quer uma batata frita, não é French poteiro, fries, né? é French fries. Aí, do nada, eu recebia um milkshake. Que isso? Eu pedi um poteiro. Mas é porque eles não entenderam e eles levaram que aquilo era um milkshake. Então, assim, cara, a comunicação ela é muito importante. Porque conforme eu fui evoluindo, eu comecei a conseguir me conectar com mais pessoas e a minha vida melhorou. E o terceiro ponto... É o marketing. O marketing. Cara, pra quem quer crescer, conquistar novas etapas, quem quer alcançar novos desafios... 100% o marketing, ele é extremamente importante. Eu colocaria que um grande exemplo de marketing é um currículo bem feito. Exato, esse ponto que eu ia entrar, que você falou. Mas antes eu preciso contar essa história Fica à vontade. da comunicação. Minha mãe tinha um chefe que ele foi para os Estados Unidos uma vez e ele não sabia falar nada de inglês. Aí eles chegaram num restaurante e tal, o cara falou assim, tem eggs? Aí a mulher, yes. Aí ele, ok. Ela foi e voltou, adivinha. 10 ovos ela trouxe. Porque ele falou, boa, tem verdade. eggs. Tem eggs. 10 ovos. E aí ela trouxe. Cara, nunca esqueci dessa história e lembrei por causa disso. Muito foda, muito Nossa, foda. Enfim. Tem eggs. Aí ela, ok, trouxe 10 ovos. Ela deve ter olhado assim, né? Tipo, eu olharia assim se eu fosse o garçom, né? Espera aí, 10 ovos? Bom, deve ser bodybuilder, né? Alguma coisa. Sim. E sabe o interessante sobre isso? É muito louco a gente achar que, pô, mas por que a mulher deu 10 ovos pro cara? Porque é comum. Lá nos Estados Unidos, às vezes, cara... Eu descobri isso lá, que você pode pedir um McLanche feliz ou qualquer lanche, só a carne, sem nada. Você fala, eu não quero pão. E a pessoa manda, se tu não pede pão, vai vir uma carne, um alface e um queijo ali, sem pão, cara. Uns pedidos loucos, então ela nem você estranhou. não estranhou. Com certeza ela não estranhou, porque provavelmente, o cara só quer comer ovo, quer comer 10, ok, tem eggs pra dentro. Gente, que maluco isso lá. Interessante, Você sabe né? que eu nunca saí do país, cara. Por Sério, isso que cara? tava um país que eu quero muito ir é o Japão. Mas é legal ver essas diferenças culturais, né? Total. Você viu? Já aprendi algo, porque ela não estranhou, porque lá eles pedem os bagulhos mais malucos possíveis. Exatamente. Os caras falam, eu quero metade de uma carne. Eles vão dar metade da carne. E sem julgar. Não vão nem perguntar por que você quer. Só vão. Eu acho muito interessante essa troca de culturas, cara, porque é isso. Pra mim, os Estados Unidos foi muito especial, porque além de eu estar nos Estados Unidos, cara, se você acha que o Brasil tem muito imigrante, os Estados Unidos é 10 vezes pior. Por isso que tem muito, eu acredito que tem muito essa questão de eles serem contra os imigrantes, porque os imigrantes dominam o país, cara. Cara, e aí, olha que interessante, se tira os imigrantes dos Estados Unidos, os Estados Unidos não será mais a potência que é. Então eu acho que esse controle populacional deles contra imigrantes é mais porque eles já sabem que tem muito lá e vai continuar vindo. Se eles não controlarem, acabou, os Estados Unidos vai ser só dos imigrantes. Então tem muito. E aí, o porquê que eu tô dizendo que foi muito legal? Porque eu conheci gente de vários lugares do país, cara. Do mundo, né? Países que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Eu conheci um morador de lá e olha o mais legal. Todo mundo conhece o Brasil por conta do futebol. Que da hora. Todo mundo conhece Pelé o Brasil. e Neymar, né? Pelé e Neymar, Ronaldinho. Cara, é muito legal. Foi muito legal essa experiência. Então, eu acho que vale a pena, mesmo que seja um país aqui na América do Sul, vale a pena você ir conhecer, ou quem estiver assistindo, porque é muito legal você vivenciar uma outra cultura, porque eu acho que isso é um degrauzinho no seu amadurecimento para você aprender até respeitar outras pessoas, outras religiões, outros costumes. É um avanço real como um ser humano. Vale super ir para outro país. Sim, não, eu vou me planejar para nos próximos tempos ir, cara, com certeza. Porque é o que você falou, você vai entender que as coisas não são do seu jeito, né? Não são do jeito que você tá acostumado, e você vai ter que respeitar aquilo e vai ter que lidar com aquilo, né? Exatamente. Querendo ou não. E o que eu ia falar da comunicação é exatamente isso, quando a gente fala assim, a pessoa precisa aprender isso é muito importante, né? Quando a gente fala assim, a pessoa precisa aprender a se comunicar bem, a maioria das pessoas pensam, então eu tenho que ser extrovertido. Tem que ser a pessoa que quando eu vejo um grupo de pessoas, eu tenho que necessariamente ir lá e enturmar. É assim que eu vou ser um bom comunicador. Jamais. Não. Quando eu digo comunicação, é você ter a habilidade da comunicação para você usar quando você quiser e quando você precisar. Sabe? Um exemplo ótimo que eu tenho aqui é um colega meu, que é o Gabriel Martins, que é dublador. O Gabriel é uma pessoa super
calma na vida, ele é mais introvertido, ele não é aquela pessoa que vai chegar falando, tal, e aí, tudo mais, numa galera que ele nem conhece, mas ele é um puta dublador, um ótimo dublador. Quando ele chega no estúdio pra fazer um maníaco gritando, um psicopata, um negócio que seja um louco, você não reconhece ele, porque ele consegue fazer ali, né? Ele se transforma no personagem, usa a questão de atuação, que tem a ver com comunicação pra fazer. Com e certeza. se ele precisa falar com alguém, fazer uma apresentação, com certeza ele consegue fazer também, ele faz. Mas na vida dele, se ele não precisa, como ele é desse jeito, ele não quer, é a essência dele, e ele vive bem assim, é feliz, é o jeito dele, ele continua. Então as pessoas pensam que, então eu tenho que ser o que chato, eu não acredito, eu vou ter que ser o extrovertido que fala com todo mundo? Não. Não, só se você quiser. Você tá num congresso, numa convenção do seu trabalho, aqui realmente eu tenho que falar com as pessoas. Agora você tá numa festa com seu amigo que você, mano, só quero falar com meu amigo mesmo, não quero mais falar com Sim. ninguém. Não. Então comunicação é você ter a habilidade pra usar quando você quiser e quando você precisar. Porque a gente tá falando aqui, eventualmente você vai precisar. E marketing, eu quis dizer, claro, em última instância, assim, rede social, né? Acho que muitas vezes a diferença entre uma empresa dar certo ou não pode ser o marketing. Total. Mas eu digo, mesmo a pessoa que ela tem um emprego que ela não precisa ficar postando vídeos e tudo mais, é o que você falou. Quando ela manda um currículo, o jeito que ela vai pensar pra estruturar o currículo, o que ela vai escrever, é o marketing dela. Total. Quando ela sentar na mesa pra fazer uma entrevista com a pessoa do RH, que talvez que vai ser muito importante pra ela ser contratada ou não, ela vai ter que se vender. Então ela vai ter que saber o jeito de falar, o jeito de se posicionar, usando técnicas de marketing pra poder se vender. Então eu diria que são essas 3 coisas. E a última, infelizmente, foi a que eu demorei mais pra aprender. E aí eu pensava, não, comunicação e esforço, né, e tudo mais, atuação eu tenho, então não preciso de mais nada. E aí eu falei, mano, vou perder tempo fazendo vídeo, essas coisas, vou. E mal sabia eu que era isso que pode fazer a diferença pra me escolher pra um outro trabalho ou algo do tipo. Acho Total. isso certo? Não. As pessoas muitas vezes serem escolhidas, você tem 2 pessoas ou 3 e uma ser escolhida por causa de número de seguidores ou algo do tipo, acho muito errado. Total. Acho que não deveria existir. Mas, infelizmente, não tem como lutar contra a maré. É uma coisa que influencia. Acho que deveria ter que ter a rede social pra pessoa bater o olho em você e não te achar de outra maneira. Não queria. Mas isso no caso de atuação, né? De ator. Sim. Mas é desse jeito. É o tipo de coisa que não dá pra você lutar contra. E aí, cara, eu fiquei nessa época, não fazia vídeo, não fazia. Até que, de novo, minha mãe tentou. Minha mãe tentou. Ela me convenceu. Eu comecei a fazer uns vídeos. E eu comecei um canal no YouTube... em parceria com uma equipe lá que veio até mim, eu e alguns outros atores da novela também, e foi bem legal, era um conteúdo que hoje em dia eu não faria mais isso porque eu não gostaria muito e não encaixa muito, sei lá, com o meu perfil, mas na época super fazia sentido, que eu era mais adolescente, 14, 15 anos, então eu fazia aqueles videozinhos de desafio, a tag Casa Beijomata, aquelas coisinhas mais pra criança mesmo, né, pra Sim. jovem adulto, desafiozinhos, tags, essas coisas. E eu me divertia muito fazendo. Tinha um que a gente fez que errou a pergunta, quebrava o ovo na cabeça. Hoje em dia eu não faria, mas naquela época... E funcionou super. E aí eu comecei a me divertir fazendo o conteúdo. Só que, cara, é isso. Aí é importante que... Mas eu não tinha uma estrutura, eu não tinha um nicho específico. Eu fazia só quando eu tinha vontade. Aí depois que eu peguei e comecei a ver o que eu gostava... E montei um sisteminha que conseguia ter uma certa consistência pra postar e tal, né? Porque não tem Sim. como. Quando você tem uma loja, você vende um produto ou é um restaurante, eu acho que você não precisa postar todo dia. Você tem que ter mais coisas estratégicas, principalmente pra impulsionar, né? Agora Total. você como criador de conteúdo de entretenimento, no seu caso é menos de... depende do convidado que vier e do que ele Sim. falar, né? Exato. Tem muito entretenimento, mas, pô, se vem um cara sei lá, franquia, dono de um monte de franquia de restaurante, ele vai passar muita informação de business, de negócio também. A gente nem impulsiona os vídeos, né? Porque não tá vendendo produto nenhum, nem nada. Exato. Não vale a pena. E posta todo dia, né? Só que, ou até mais, né? Em contrapartida, o volume é muito maior e exige muito mais da gente. 100%. E aí eu fui encontrando isso aos poucos, cara. E a gente tava conversando no off, que um dos meus maiores arrependimentos... Cara, só fui perceber isso de verdade lá no finalzinho da pandemia. Porque... de fazer de maneira consistente. Eu nunca deixei de fazer, mas eu postava um vídeo, tipo, a cada 2 semanas, tá ligado? Certo. Postava um story a cada 3 semanas. Mas assim, eu só fui perceber isso de maneira consistente, a importância disso,
no fim da pandemia. Cara, eu tenho 2 arrependimentos. Não ter terminado minha faculdade de psicologia, mas esse dá pra resolver. E o outro é não ter criado conteúdo na pandemia. Você falou que começou a criar conteúdo na pandemia. Cara, me conta um pouco, como é que foi isso? Tipo, já chegou estourando de visualizações, você já tinha tentado criar conteúdo antes de alguma outra coisa e não deu em nada, você largou, aí anos depois você foi fazer na pandemia. Eu acho sempre interessante escutar a história de gente que realmente olha pra pandemia e vê, cara, foi ali que sua vida mudou na pandemia, pelo que você conta. Com certeza, com certeza. Cara, legal, nunca ninguém tinha me feito essa pergunta, tá? Qual é? Tu curtiu o conteúdo que tu acabou de assistir? Então deixa teu comentário aí, curte e compartilha com teus amigos pra geral ficar no hype. Não esqueça de seguir @HypeTalksBR em todas as redes sociais. Valeu? Tamo junto e até a próxima.